Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a mãe narcisista e o entorno. Como que é o marido dessa mulher, qual a relação que ela tem com os filhos, a relação dos filhos entre si. E a gente vai finalmente chegar nas perguntas e nos relatos que as pessoas deixaram nas caixinhas, tá bom? Eu falo nas porque são várias, né? Lembrando que na live passada, né, ela foi imensa e lá a gente falou sobre o sistema da mãe narcisista, sobre os comportamentos dela, e aí no finalzinho teve dicas importantíssimas, né? Então corre lá se você não viu, tá no IGTV, porque tá imensa, tá bem grande. Eu acho que essa aqui vai ficar mais ou menos assim também. Oi, bom dia, tudo bem? Eu queria também agradecer, foi tanto retorno legal que a gente teve aqui, nossa, muito, muito bom mesmo. Essa live, a primeira live da mãe, né, conseguiu tocar mesmo o coração de muitas pessoas, muitas mulheres, né, e eu fico muito feliz com isso, sinto muita gratidão mesmo, tanto a vocês quanto a Constelação, porque realmente é possível, tá bom, gente? Vai na minha, você também vai conseguir ressignificar tudo isso. Sua mãe é narcisista e eu sempre me policio pra não ser. Ai, sinto muito, Patrícia. Então, vamos junto aqui, tá? Vale a pena também. Então, aqui a gente, como é a segunda parte, né? A gente vai tocar esse tema, só que basicamente, né, tem muita informação na primeira live, né? Então, vamos lá. Eu falei e não me apresentei, né? Então, eu sou Maline Marcela, desde o Instagram aqui, Vou Constelar. Tenho também um podcast que é bem legal também, aquelas modestas, né? Sobre constelação, tem também o YouTube, lá no YouTube você consegue acessar os vídeos com legendas, aqui eu tô começando a engatinhar nesse ramo aí das legendas. Sou consteladora sistêmica online, com bonecos, sempre fui individual, né? Desde antes da pandemia, tá? Não é modinha, não? Então tá, então vamos lá, né? Vamos pro que interessa. Deixa eu só falar que teve uma moça essa semana, ou na passada, sei lá, que ela me escreveu falando: Ih, Marine, você fala, todas as lives que você faz, você sempre fala, nossa, só eu já, né? Quem nunca, tal. Mas é que, cara, assim, tô falando sério, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com cuidado ao outro tem as suas histórias, tem os seus perrenguinhos ali, tem as suas experiências, para usar de um eufemismo ali. Então, tem gente que quando passa, né, na hora que passa por algo, quando vive as coisas na pele, tem gente que para tudo e tem gente que quer seguir, né? Sinceramente, eu sempre fui dessas. Então, se eu vivesse as coisas que eu vivi e eu não fizesse nada com essas minhas experiências, eu ia me sentir muito assim, meio tontona, sabe? De falar, nossa, eu passei como se fosse em vão, né? Então, como se eu tivesse vivido tudo aquilo e não tivesse valido para nada. Então, eu sempre opto por esse caminho. Então, sim, muitas das coisas que eu vou falar aqui eu vivi mesmo, tá? E eu acho bom porque cria uma empatia mesmo, né? Eu sei exatamente como que a pessoa se sente em várias situações. Ainda bem que tem situações que eu não sei, mas que eu consigo, pela prática, chegar em algum lugar, né? Vamos lá focar que essa live da mãe narcisista não vai se fazer sozinha, né? Então, ó, pra quem caiu de paraquedas aqui, a gente vai dar uma retomada rápida, uma pincelada ali sobre essa mami fofíssima, tá bom? Só que não. Então, vamos lá. A mãe narcisista, né, desde a barriga, eu falo muito né, eu reparei, nossa, eu comecei a ouvir um vídeo, eu falei, meu, não dá. Então, se eu estiver falando muito né, vocês só mandem assim um símbolo aí, que eu já vou me ligar. Então, vamos lá. Mãe Narci, desde a barriga, basicamente, ela se utiliza da culpa, né? A culpa que ela mesma impõe aos filhos. Vamos falar da filha aqui, que é a maioria dos casos, né? E a gente, 80 e tantos % aqui somos todas meninas. Então ela se utiliza da culpa que ela mesma impõe para essa filha para conseguir informações, para conseguir desestabilizar essa filha e para tirar proveito disso tudo, tá? Resultado, a filha cresce insegura, se sentindo culpada de tudo, de todos, né? Com uma autoestima lá no pé, que sim, tem filhas de mãe narcisistas que fazem com que essa autoestima no pé se transforme numa uma externa super aparente autoestima alta, né? Só que, na verdade, é uma defesa. Aquela coisa, né? Então, quais são as formas de se defender dessa mãe? A mais utilizada, né? A que mais
funciona, tem dado resultado. Tô falando pro mundão aí, tá? Ainda não entrei na questão das constelações. Então, o método mais utilizado, pedra cinza. O que é isso? Você vai lá e você se faz de morta. Então, você não dá nenhuma informação da sua vida, né? Que a informação para mãe narcisista é uma arma mesmo, né? E você também não... Olha lá, eu falei vários né? E você também não se desestabiliza. Não demonstra nenhuma emoção. Nem desprezo, tá bom, gente? Então, essa é uma parte difícil, né? Porque você quer manifestar tudo de ruim. Não, é zero emoção. Você é ali um refratário ali. Então, é aquela coisa do oi, tudo bem, tudo e você, tchau, né? Pela psicologia especializada nesse tema, o fatality nessa mãe, né? O golpe final dessa mãe narcisista seria o corte total do relacionamento com ela. Como se fosse um pedra cinza plus, né? Então, você vai lá, além de não falar com ela, quase, praticamente, você vai lá e ainda corta total o relacionamento e tira ela da sua vida. E é aí que a constelação discorda um pouquinho, tá? Minimamente. Mas é um minimamente que faz muito sentido. Por quê? Porque se você corta a sua mãe do seu coração, tá? Então, assim, não é cortar da vida, eu tô falando do coração. Se você corta tudo da sua mãe, né? De dentro de você, você vai cortar metade de você. E aí, a sua vida não vai fluir. É um negócio assim que não é nem assim, mais ou menos, não vai fluir o que ela poderia fluir, tá? Você pode não se encontrar profissionalmente, você pode não se encontrar amorosamente, você pode não se encontrar, por exemplo, não ter uma estabilidade e autonomia financeira, então uma estabilidade própria. Normalmente vai sempre depender de alguém para viver, para sobreviver, né? E aí os relacionamentos debandam ali, amoroso, amizade, ou então tudo junto, pode ser setorizado ou não, né? Ó, a Patrícia... Assim mesmo, eu fiz isso, mudei de estado e cortei contato total. Então, essa é a questão. Que na constelação a gente indica o quê? Externamente você pode fazer o que você quiser, mas o que é importante é você ter a mãe essencial, que a gente já falou disso, a gente falou bastante disso no encontro passado, eu vou retomar um pouquinho aqui, tá? Ter essa mãe essencial dentro do seu coração. Calma, porque assusta, porque eu sei também, não é... Mas vamos seguir aqui, tá? Então, na live passada, eu passei essa tática sistêmica de como que é, basicamente, tá? Lá eu esmiuço pra caramba, é até chato de assistir, tá? Mas aqui eu vou falar por cima. Então, o que é? Dividir basicamente a sua mãe em duas pessoas, né? Então, a mãe real, que é a mãe narcisista, e a mãe essencial, que é a mãe que nos importa sistemicamente. Lá eu falo tudo tintim por tintim, irrita, tá? Mas vai lá e assiste, tá do meio pro fim, eu acho. Robôs adoráveis, I love you. Gente, sigam esse Instagram, é maravilhoso. Robôs_adoráveis. Vamos lá. A gente vai agora, então, o que vai fazer? Eu vou pegar as perguntas, por quê? Porque as perguntas lá, a caixinha, se eu não falar agora, eu não vou falar delas nunca mais, porque vai indo e nunca vai, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar as perguntinhas, os relatos da caixinha, e aí eu vou tchutchando as coisas que faltam no meio. Então, eu vou falar de pais, de irmãos, de amigos, terceiros, namorados, na meiuca ali das perguntas, tá? Então, vamos lá. Primeira pessoa que se manifestou, falou assim, a mãe da protagonista do filme Cisne Negro é narcisista? Aí sim, até, gente, fiz depois... No destaque Mãe Narcisista tem lá vários filmes que tem essa mãe amável como protagonista ou então como uma das principais ali. Então é legal ver também, tá? Tá no destaque de Mãe Narcisista, mas é pro final, acho. Mas sim, se você for ver nessa história desse filme, se você não assistiu, assiste, que é muito legal, mesmo se você não tem uma mãe narcisista, porque essa mãe, ela vive realmente... A vida da mãe é viver a vida da filha. E aí ela não deixa essa filha viver, né? Então, a mãe da bailarina, inclusive, isola essa filha, né? Isola de outras amizades, que é uma outra característica da mãe narcisista. Então, a filha fica sem amigos, sem amigas, e o foco dela é completamente essa mãe, tá? Então, aqui a gente pode falar um pouco sobre a mãe narcisista e as amizades da filha. Eu acho que é interessante a gente já ir para esse ponto. Então... É bem interessante e dá pra gente conferir, se a gente tem dúvida se a nossa mãe é ou não é, enfim, dá pra gente conferir com relação às suspeitas dessa mãe, tá?
Por quê? Para mãe narcisista, o ideal é que a filha não tenha contato com outras pessoas, que ela não possa trocar, né? Então, ela seria a única amiga, muitos aspas aí nessa amizade, né? Então, existe sim a mãe narcisista que ela pode ser grossíssima com os amigos da filha, os namorados, tudo, né? Envergonhar a filha na frente de terceiros ali, né? E aí fica mais fácil da filha conseguir identificar que aquela mãe realmente ela tem alguma questão ali, né? Uma mãe narcisista, será? Tá? Mas e quando essa mãe, na frente dos amigos, ela é uma fofa, ela é uma querida, e os amigos amam essa mãe, né? E por trás, ela desce o cacete nesses amigos da filha, né? E o pior, né? Os amigos da filha, como a mãe é super fofa na frente deles, eles ficam todos tipo, nossa, mas por que você fala assim da sua mãe? Sua mãe é tão legal. E você fala, gente, não... Seja amigo dela, não seja filha dela, né? Então, ela fica pondo coisas na cabeça dessa filha que você nem tinha pensado com relação àquelas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo bem fictício, tá? Que nunca aconteceu. Ou talvez aconteceu com uma amiga minha lá atrás, ela tinha uns 15 anos, né? Então, com 15 anos, olha lá, o sogro... Nossa, você tá cercada, hein, Patrícia? Bens a Deus. Isso aí. Ah... Tem gente oculta. Isso, então, é isso que eu falei. Então, ela pode se fazer de super querida, e que é essa que a gente fica... É a que dá mais dúvida na gente, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, essa menina lá, ela tinha 15 anos, estava toda feliz que ia sair com o namoradinho pela primeira vez, e ela tinha uma melhor amiga, que também tinha essa idade, certo? Então, super melhor amiga. Aí saíram, em São Paulo, numa febre de forró, né? Foram pro forró, né? Meu Deus, desde a hora que a mãe descobriu que essa filha ia sair com esse namorado and com a melhor amiga, ela infernizou a vida dessa filha para sempre. Pôs trocentas milhões de caraminholas na cabeça dessa menina, até que, né, essa filha foi na festa, ela brigou feíssimo, tanto com o namorado quanto com a amiga, né, porque a mãe ficou nessa... ela vai roubar seu namorado, onde já se viu, forró é coladinho... ela é folgada, tarará. Nessas teve uma briga imensa, a filha só chorava, né? Porque a filha não tava entendendo lá nada do que estava acontecendo, por que ela tinha brigado, porque você vira uma marionete ali das intenções dessa mãe, né? Então, nem tinha nada entre o namorado e a melhor amiga, né? Mas de tanto ela buzinar antes, na hora a filha ficou até vendo coisa que não existe. Né? O verbo atazanar foi baseado numa mãe narcisista. Então, daí, quem tem mãe narcisista sabe o que eu tô falando. Vem a parte do que a mãe narcisista faz tudo parecer um acidente, né? Então, ela vem com aquelas falas, né? Que em inglês tem um nome muito bonito, gaslighting. Em português a gente podia usar o te botar maluca, que é o quê? Ela joga uma pá de cal em tudo que faz sentido na sua cabeça. Então, a filha ela chorando porque brigou com a amiga e com o namorado por causa das coisas que a mãe falou, e a mãe vem e fala, nossa, mas por que você brigou com ela? Ela não é sua melhor amiga? Nossa, olha como você é, que pessoa ruim, né? Mas ela fez alguma coisa com seu namorado? De onde que você tirou isso? Você inventa cada coisa e você acredita nas suas invenções. Você tem que ver isso, não sei quem você puxou e por aí vai. Então, aí, se você mesma falar, mas foi você que falou pra mim, mami, ela vai negar até infinito, né? E a filha, a gente pegou esse exemplo da filha em construção, aí 15 anos, mas que já tem essa mãe desde os 0 anos, como que faz, né? Lembra que os filhos têm uma rendição natural para os seus pais. As filhas e os filhos tendem a acreditar cegamente nos seus pais. Então, é uma puta sacanagem real que acontece com essas crianças aí que crescem, né? Então aqui eu peguei um episódiozinho light, mas certeza que tem inclusive gente aqui, que eu vou ler daqui a pouco, que tem histórias que são muito piores do que essa. Eu quis dar um exemplo leve também para as pessoas que não têm contato com esse tema não se assustarem também, porque tem coisa pior, viu, gente? Então, esse é um diazinho de leve de uma mãezinha narcisistinha ali, né? Agora multiplica isso vezes infinitos, todos os dias dessa filha, dessa mãe, né? É bem tenso. A gente ri para não chorar, mas finalizando ali a pergunta, é isso, né? A mãe, ela é sim narcisista. Vamos ver aqui, ó. Tem oculta e perversa. Muitas pessoas acham que
exageramos quando reclamamos ou que somos dramáticos, exato, porque é isso também, às vezes a gente vai falar aqui, os próprios irmãos, né, tem irmão que a mãe é de um jeito e com o outro irmão é de outro, ainda mais se é irmão que mora em outra casa, enfim, a gente vai falar disso tudo. Ando achando que sou um imã de gente assim. Pois é. Ela vai semeando a discórdia, como sei. Ai, gente, sinto muito, mas Vamos lá, força na peruca. Vamos pra frente, que vai dar tudo certo. Já deu, aliás. Então, vamos lá. Aí tem algumas perguntas aqui que eu acho que é capaz que eu já tenha respondido ou aqui ou na outra live. Então, a gente vai vendo, tá? Então, a pessoa fala assim, fala sobre a pedra cinza, que é o alimento das mães narcisistas. Então, beleza, a gente já falou bastante disso na live anterior e falamos um pouquinho agora. Eu não vou falar de novo porque pra não ficar chato, tá? Então, tem também lá no IGTV, no Spotify, tá? A outra pergunta foi assim, a mãe narcisista deixa alguma ferida emocional em especial nos filhos? Também já falamos, né? Falamos na outra e falamos aqui de leve. Mas, em regra, desconfiança de todo mundo, você não confia em nada, em nem ninguém, baixa autoestima, e você não se encaixa nos lugares, que aí eu acho que é o ponto mais sério e sistêmico, né? Porque você nunca vai ser filha daquela mãe, né? Irmã daqueles irmãos, funcionária do seu chefe, ou então chefe dos seus funcionários, você vai estar sempre se sentindo fora ali do seu lugar de força, tá? E aí quem quiser completar com mais danos aí que as filhas ficam, né? Fica à vontade. Aí a outra pessoa fala assim, tema muito importante, mas é polêmico, porque afinal mãe é santa, risos, né? Pois é, na live anterior a gente também falou disso, desse conceito da mãe santa, que é ruim, é zoado pra todo mundo. Por quê? Porque pra mãe que é legal, que é de boas ali, o que vai acontecer? Ela vai se cobrar muito, ela mesmo se ela for a mãe perfeita ali, entre aspas, né? Se ela, sei lá, faz um miojo ali pra dar pro filho, ela já vai se cobrar e vai falar, nossa, que tipo de mãe eu sou, porque, nossa, a mãe faz tudo perfeito pro filho, eu tô dando miojo pro meu moleque. Mas acontece, né, gente? E pra mãe narcisista, esse conceito de que mãe é santa é pior ainda. Por quê? Porque ela nada de braçada nesse posto de perfeita, né? E se utiliza disso pra entupir a pobre da filha de mais e mais culpa sempre, né? Olha como você tá me tratando, eu sou sua mãe, um dia eu vou morrer, né? Mas vamos lá. Aí a outra pessoa fala assim, como ter gratidão para com esta mãe narcisista? Perfeito. Então a gente já falou disso bastante no final da live anterior, que eu falei aqui, é extensa, é grande, mas vale lá conferir. Eu fiz lá o que eu faço nos atendimentos da mãe narcisista, vale muito a pena. Aqui a gente vai, né, na live a gente consegue trabalhar bem a parte mental e nas constelações a gente faz a parte sistêmica, mas a mental já é muito boa. Se você conseguir avançar na mental, show de... Então eu vou retomar rapidamente aqui. É aquilo, dividir a mãe em duas mães. A mãe essencial é aquela que nos deu a vida, do momento da concepção, e a mãe real é a narcisista ali, esse cãozinho chupando manga ali, tô brincando, mas é sério. Então, e aí a gente tenta fazer esse exercício de ficar só com a mãe essencial, né? Ainda bem que existem os sistemas, vale lá conferir. Aí, vou ver aqui o que escreveram. Esse sentimento de posse para com o filho é péssimo. Exato. Né? E quem é mãe sabe que não precisa ser assim, né? Inclusive não é aconselhado ser assim. A Patrícia falou, a sociedade não aceita que realmente existe uma mãe narcisista tóxica perversa. Realmente quem sofre com isso sofre sozinho e o estrago deixado por ela é catastrófico pro resto da vida. Pois é, a gente descobre tarde, né? Eu descobri bem tarde que existia isso, porque quando você... Quem lembra, a primeira vez que você entrou em contato com pessoas que também têm essa mãe, você fala, gente, tem um mundo novo, não sou só eu não sou culpada, né? Abre as coisas e aí tem essa luz no fim do túnel, tá? Não precisa, dá pra ressignificar isso. De vez em quando você vai sentir uma dorzinha ali? Vai, mas vida que segue, tá? Tô falando sério, não é porque... É coisa que eu comprovei na prática, tá bom? A outra pergunta, a mãe narcisista é um padrão sistêmico? Como acolher a mãe narcisista? Vamos lá. Então, cada caso é um caso, tá?
E pode ser que existam sistemas em que a mãe narcisista não tem nada de padrão, né? Às vezes nem é uma questão sistêmica, mas eu posso falar o que eu posso falar? Até onde eu fui, até onde eu vi, até onde, né, as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu converso, sim, existe um padrão sistêmico. Falei um pouquinho disso na live anterior, né? De onde veio essa mãe, qual é o sistema que deu origem a ela. Normalmente ela também tá no copia e cola daquilo que foi feito antes dela, então ela tá repetindo, ela tá nessa lealdade sistêmica, tá? Então, né, ou que foi feito com ela ou então com alguém do sistema dela, porque pode pular uma geração também. Então esse olhar dela, que ela tem só pra ela mesma, né, lembra daquele desenho que eu até coloquei no feed, que é a mãe olhando pro espelho e o filhinho, a filhinha olhando para ela desesperada, tipo, olha para mim, né? Mas a mãe olhando pro espelho. Então esse olhar da mãe narcisista para ela mesma costuma ser, quando coloca dentro do sistema, sistemicamente, é esse olhar dela olhando para esse excluído e uma identificação dela com esse excluído, tá bom? Agora, como acolhê-la, tá? Vamos para essa parte que é bem importante. Sistemicamente, a mãe é quem deve acolher a filha ou o filho, não importa, tá? Eu vou falar filha porque nós somos toda mulher aqui, tá? Então, se a filha quiser acolher a mãe, isso vai trazer mais problema sistêmico e não sistêmico também, mas eu tô querendo dizer assim, que vai lá na raiz, né? Vai trazer muito problema pra vida de todo mundo ali daquele sistema, inclusive e principalmente, que nos interessa aqui, para essa filha. Problemas de diversas ordens, né? Pode ser saúde, pode ser financeiro, pode ser de relacionamento amoroso, de relacionamento, enfim, de todas as ordens. Ainda mais se essa filha ela é de uma mãe narcisista. Então, eu não aconselharia real que você entrasse nessas de querer acolher a sua mãe, tá? A filha é que deve ser acolhida, sistemicamente, o filho que deve ser acolhido, o filho e a filha, pelos pais. Tá? O que precisaria ver? Eu ficaria atenta a isso, tá? Por quê? Porque tem mãe narcisista que é muito... Aliás, sempre tem uma inteligência ali, né? Uma inteligência que se antecipa, às vezes, à inteligência da filha. Então, vou te dar um exemplo. Um dos maiores erros da filha narcisista, né? Um dos maiores erros que a filha narcisista pode falar e que quase todo mundo fala no começo é contar sobre mãe narcisista para a própria mãe narcisista. Por quê? Ou ela vai ficar irada da vida, e aí você já sabe a consequência, né? Ou então, o que vai acontecer? Se ela for do tipo docinha, ela vai dar uma volta imensa em você, ela vai te engolir, né? E aí, quando você for ver, ela vai fazer de tudo para você estar lá acolhendo a bonita da mãe. Então, ela vai te dar a volta, tá? Então, eu ficaria muito esperta. Não existe isso de você falar sobre mãe narcisista, né? Mandar aquela matéria do Fantástico pra bonita. E ela falar, nossa, sou eu. Vou me tratar, vou fazer psicólogo até a minha filha super... Não vai ter isso, tá? O que pode ter? Ela falar que vai se tratar, ela falar que, nossa, eu entendi, né? Ou então ela começa um tratamento bem balela, aqueles assim, eu vou uma vez por ano na psicóloga, ou então eu vou uma vez por ano para um retiro espiritual, ou então eu vou de 2 em 2 anos fazer o caminho de Santiago. Tipo assim, ela vai inventar um negócio, tá? Mas de verdade não vai mudar. Primeiro porque ela nunca tem problema nenhum, os problemas sempre vêm dos outros. Os outros, né? Prazer, tá? Então, como mãe narcisista, se quiser fazer alguma coisa pedra cinza, né? De você se resguardar com as suas informações sobre você e sobre o mundo também. É zero compartilhamento de nenhuma informação. Afastamento interno, que aí o afastamento externo pode ser um passo disso, mas tanto faz, porque o mais importante é o afastamento interno e o tratamento para você, tá? Então, assim, né? Eu tô falando no geral para saber o que tem, assim, para saber o que tem naquele sistema, só abrindo aquele sistema. Então, mas eu tô falando aqui no geral. Vamos ver o que falaram aqui, ó. Maline, obrigada por existir. Meu amor, obrigada a você. Elas têm muita inteligência de manipulação. Não é? Pode não ser aquela inteligência ali formada em Harvard,
Mas essa inteligência, vamos dizer assim, pro mal, entre aspas, elas não fazem nada. Elas sabem que tem essa doença? Então, elas não sabem. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Eu tenho a impressão que é inconsciente. É sistêmico. Que nem eu falei, a maioria dos casos são sistêmicos. Acontece de não ser? Pode ser que aconteça. Eu nunca vi. Todos os casos que eu peguei e os que eu vi e os que eu conversei sempre foram sistêmicos. Então tem essa questão do copia e cola, né? De pegar alguma história do passado, pode ser que tenha acontecido com ela mesma, pode ser que tenha acontecido com alguém do sistema, porque às vezes pula de geração. E ela, ao olhar para si, ela tá olhando para esse excluído desse sistema dela, que também é o seu, tá? É um transtorno de personalidade. Elas nunca admitem que estão erradas e não muda. Não adianta que os filhos façam. Exato. Falou tudo. Essa questão de transtorno de personalidade, eu já não entraria nessa questão porque eu não sou dessa área aí, não sou psicóloga e tal. Mas, sistemicamente, o que eu percebo? Que se a mãe é que não vai querer, mas se a própria pessoa quiser mudar, ela tem meios de fazer isso. Mas vamos tocar aqui porque eu volto um pouco nesse assunto. Aí, vamos lá. Outro comentário que veio na caixinha. Muito injusto. O amor de mãe deveria ser incondicional. Fofinho, né? Emocionei. Então tá bom. A constelação, ela dá pra gente uma nova percepção sobre as mesmas coisas. Então pensa que, no fundo, a pessoa, né? Essa mãe narcisista, ela não sabe ser diferente, né? Então é isso que a gente falou aqui. É como se fosse uma prisão. Costuma ser falado que quando a filha ainda mora com a mãe narcisista, ela vive num cativeiro, né? Que é uma prisão. Porque é mesmo, né? Você não consegue ser você, se relacionar como você gostaria. Mas no fundo, essa mãe narcisista, ela também vive numa prisão. Mas não precisa ter pena, calma, tá? Quando a gente tem pena, sistemicamente, a gente se coloca acima da pessoa. Filha não pode ficar acima de mãe. É sempre mãe maior, filha menor, tá? Então, vamos lá. Então, a gente que percebe essa mãe narcisista, a gente tem sim o poder de sair dessa prisão, tá? A gente consegue. Porque lembra que sair da prisão não é você viver continuando a ter essa mesma experiência de mãe, essa experiência materna, como sendo a régua para todas as suas ações, né? Porque é muito comum, eu vou fazer tudo diferente do que ela fez. Não, gente, fazer tudo diferente, sistemicamente você está fazendo igual. Você está no mesmo lugar. Você pode estar, então eu tô aqui, eu não tô aqui. Não, mas você está embaixo da mesma mãe, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso. Liberdade é escolher com base no que a gente quer. É agir, não é reagir. Entende o que eu tô querendo dizer? Não sei se vocês concordam. A mãe narcisista não vê sua própria vida sem a presença e ou participação da filha. Exato. Mas por que a nossa vida trava? Relacionamento financeiro. Porque você tem mágoa das maldades que elas fazem? Boa. Então, não é exatamente mágoa, né? Eu vou explicar, bom, deixa eu falar porque vai que você sai aí antes. Então, assim, por que a nossa vida trava, né? Porque quando a gente quer extrair metade daquilo que a gente foi feito, né? A gente é 100%, 50% formado de 100% do pai, 50% formado de 100% da mãe, né? A gente é esse 100% de metade. Quando a gente quer tirar, a gente nega essa metade da mãe, a gente é só metade. E às vezes a gente nem tem aquele pai aquele pai nem tá no lugarzão dele mega bom de pai, entendeu? Então, a gente fica ali meio que na merda, entendeu? Mas não precisa ficar sempre nesse lugar. Por quê? Porque existe isso. Quando a gente critica a mãe, a gente tá entrando nesse lugar de repetir o mesmo padrão sistêmico que a mãe narcisista tem, que é o padrão de não seguir, não ir para a vida, tá bom? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Tanto para a mãe como para o pai é a mesma coisa? Você diz de ser do pai narcisista? Eu não sei dizer, porque não tenho essa experiência prática ali. E em atendimento, nunca foi colocado assim. Às vezes é colocado como um pai
o pai bravo, austero, mas de achar, de falar, eu acredito que seja a mesma coisa. A questão, o padrão sistêmico, né? Você diz. Então, vamos lá. A próxima pergunta, na verdade, é um comentário. A pessoa fala assim: só fui descobrir que existia isso depois de adulta. Eu não sei se essa pessoa tem a mãe narcisista ou não, mas infelizmente, né, se você tem, eu também. Eu fui descobrir tarde demais, né? A gente, se tivesse essas informações dessas questões que a gente sabe hoje, a gente poderia ter saído muito antes desse cativeiro aí. Mas vamos lá, antes tarde do que mais tarde, né? Bola pra frente, que a noite é uma criança aí. A noite não, sei lá, a vida é uma criança. Aquelas que adaptam a frase, né? Aí outra pessoa fala assim: entendi, era isso mesmo, seu padrão sistêmico. Beleza, então vamos lá. Deve ser muito difícil ter uma mãe narcisista. Olha que coisa fofa. A pessoa com uma frase dessa é porque ela não tem, né? Então, obrigada, que amor. Acho, no começo, eu não sei vocês que, né, tem aí o pessoal da time da mãe narcisista, levanta a mão. Quem quiser levantar a mão, pode levantar. Vamos descobrir quem é aí. Mas não precisa, tá, gente? O que acontece? Dá muita felicidade hoje em dia quando eu vejo que tem mães que foram queridas e amorosas, mas antes eu tinha um ódio dessas pessoas. Eu odiava essas pessoas, né? Porque eu falava, gente, eu achava que as pessoas eram mentirosas. Eu falava, é impossível você se dar bem com a sua mãe, né? Então, mas depois você compreende e isso dá muita alegria, né? Você fica muito, muito grata. Por quê? Porque se não fossem essas pessoas que não têm essas mães assim, a gente não ia ter como descobrir a gentileza, o confiar, o amar, porque essas pessoas, elas confiam, elas são gentis, elas amam, né? Então, essas pessoas que não têm essas mães, na verdade, são umas bênçãos né? Essas amigas, né? Então, se você não tem uma mãe assim, não abandone a sua amiga que tem uma filha, a sua amiga que tem uma mãe assim, que é filha de uma mãe narcisista, tá bom? Aí outra pessoa, não é fácil mesmo, né? Só quem vive sabe, vamos lá. Então, por que uma mãe se tornaria narcisista? Então, se for algo sistêmico, como a gente falou aqui, cada sistema é um sistema, né? Vai ficar salva, com certeza. E se você não viu, vê a outra, que a outra tá completinha, tem bastante teoria, né? Mais teoria, assim. Essa aqui a gente tá só comentando sobre as coisas que vieram dessas lives e tudo aí, tá? Então, vamos lá. Por que a mãe se tornaria narcisista? Então, se for algo sistêmico, como a gente falou aqui, não é realmente uma escolha dela, né? A Tamiris perguntou. É uma prisão mesmo. Ela não consegue real ser diferente daquilo e seria assim como uma doença. Mas é uma doença que só é incurável para ela mesma, né? Se ela não quiser fazer nada, vai ser incurável. Então, ela seria uma doença curável se ela quiser curar. Deu pra entender? Eu me confundi, né? O que é incurável é nós, né? É a filha querer curar isso na mãe. Isso é incurável, não tem como, tá? O que a gente pode fazer é a gente se curar enquanto filha. Quando eu falo isso, é muito importante a gente ter isso em mente. Quando eu falo assim, eu me curar, não é assim, eu me curar e dane-se. Eu tô querendo dizer que sistemicamente, quando você se coloca real ali naquele lugar de filha, é meio que automático que essa mãe vai pro lugar de mãe, ou então ela vai para algum lugar que não vai atrapalhar você no seu lugar de filha. Deu para entender? É uma questão sistêmica. Então, o que acontece? A gente se curar e se colocar no lugar de filha dessa mulher exatinha, tá? Então, e também respeitar o destino dela e essas escolhas dela, que são escolhas entre aspas, né? Para algumas pode ser uma escolha mesmo tendo consciência, ela quer fazer aquilo, mas é muito, muito raro. A maioria dos casos é uma escolha inconsciente mesmo. Então, mas não, ninguém em sã consciência escolheria esse caminho. Por quê? Porque ele é um caminho de muita dor. Eu tô falando não tô falando do nosso caminho, eu tô falando da mãe mesmo, tá? Então, mas o que acontece? Sabe aquela história do Camões lá? Amor é um fogo que arde sem se ver. A dor que a mãe narcisista sente é uma dor que se vê sem arder. Vou explicar. No caso da mãe... no caso da mãe narcisista, a dor dela todo mundo vê, tá? Só que ela não sente. Às vezes o que acontece? Ela até morre sem nem saber o que tá acontecendo.
como que ela sofre, ela nem sabe que ela sofre. Todo mundo que vê ela de longe fala assim, gente, ela tá sozinha, ela não tem amigo, ela não tem dinheiro, ela não tem família, né? Mas ela continua fazendo tudo igual, tá? Então, e respeitar o destino dos nossos antepassados é isso. Respeitar, eu não vou querer melhorá-la, eu não vou querer excluí-la, não vou querer nada. O que é importante é dentro do meu coração eu fazer os meus corres, tá? Vamos ver. Eu tive muita compulsão alimentar por causa da falta de amor da mãe. É comum? Muito comum. Alimentação é mãe. A gente vai fazer uma live disso, a gente ainda não fez, mas tá no schedule ali. Não é à toa que o primeiro alimento nosso vem da mãe, né? Dentro do ventre, a mãe é que nos dá alimento lá pelo cordão umbilical. E depois que a gente nasce, mesmo que a mãe não amamente, mas vamos supor, a amamentação é o primeiro alimento externo. E também, teoricamente, é essa mãe que vai te dar o leitinho na fórmula ali, tá? Então, alimentação e mãe, tudo a ver, tá? E muito pro doce, exato. É assim mesmo. Para as pessoas de fora, parece uma coitada, exato. Então, só que ela mesmo tá ali nadando de braçada na sua infelicidade, né? Vamos lá. Então, contando essa história aí, eu lembro o quê? Eu lembro da história que me contavam quando eu era mais nova, me contavam como se fosse uma piada, né? Mas ela é meio trágica, tá? Então, é uma mulher que, não sei se vocês conhecem, é assim. É uma mulher que ela ficava xingando todo mundo de piolento, tá? Então, já aí jogaram ela num poço, jogaram ela no mar, sei lá. Eu sei que ela foi se afogando. E a cada hora que ela podia pôr a cabeça pra fora, ao invés dela pedir ajuda, ela falava, piolento, né? Então, assim. E aí, quando ela tava se afogando real, né? Ela não conseguia mais pôr a cabeça pra fora, que ela já tava fraca. Ela só conseguia colocar a mão pra fora e ela ficava assim. Ela ficava fazendo o gesto de matando o piolho, xingando as pessoas mesmo morrendo. Então, ela morreu assim. Ela foi morrendo e tique. Então, o que isso quer dizer? Real não é uma história engraçada, né, gente? Mas, enfim. Mas fica a lição, né? Tem gente que nasceu assim e vai morrer assim. O que é importante? A gente se tratar enquanto filha, tá? Vamos lá. Maline, mesmo para mãe narcisista que não teve mãe, é uma repetição sistêmica? Sim. Se for sistêmico, que nem eu falei, até hoje eu só peguei casos sistêmicos, mas sendo sistêmico, sim. Às vezes pula geração, pode ser que a avó seja, né? Então, isso mesmo, minha mãe tem 6 filhos, cada um foi crescendo e se desvencilhando dela, hoje ela está sozinha. Minha mãe com certeza é essa mulher da história. Essa aqui, pois é uma pena. Porque também, fazendo essas coisas que a gente está falando aqui, essa questão de separar a mãe, né, a mãe real da mãe essencial, você vai ver que você não vai nem... Porque em algum momento fala assim, tá lá sozinha, hahaha. Mas a cada hahaha que a gente dá pra ela, a gente tá buá pra nossa vida. Então, é isso, deixa, aceitar, respeitar o destino dela, tá bom? Vamos lá. O que o pai que percebe que a esposa é narcisista com a filha pode fazer? Então, a gente vai pro pai agora, tá? Então, aqui a gente pode falar um pouco sobre o pai. Esse homem, né? Às vezes é pai, é casado com a mãe, às vezes não, tá? Então, esse homem que ou que foi casado ou simplesmente teve uma situação ali com essa mãe que você nasceu ali, tá? Então, mas será que ele percebe o mal que ela te faz, né? No caso, a pessoa perguntou. O pai percebe que a esposa é narcisista com a filha. O que fazer? Se ele percebe. Então, aqui a gente pode falar o quê? Né? Há quem divida, eu não divido, mas há quem divida em 2 tipos de pai. O pai mega ingênuo, né? Que não vê as maldades que a mãe faz, que eu colocaria aqui uma ressalva imensa nesse pai. Ou então ele é igual / pior do que a mãe, tá? Então, qual é a minha ressalva? Essa ingenuidade desse pai ingênuo, casado com essa mulher narcisista, porque ela é uma mulher narcisista, né? Ela pode ser pior como mãe, mas ela é uma mulher, em todas as esferas dela ela tem essa peculiaridade ali, esse charme, tá? Então, essa ingenuidade desse pai, ela viria de um egoísmo desse pai, que não quer assumir o seu lugar de pai, sistemicamente, tá? Né? Sistemicamente não tem essa questão assim, a mãe faz isso, o pai faz aquilo. Não, pai e mãe faz a mesma coisa, tá? Então, a função do pai, que tá no seu lugar de pai, é também fazer as coisas pela filha, dar tudo que ele pode pra filha, tá? Então, esse pai ingênuo, ele vê lá a mulher fazendo o diabo com a filha,
Mas ok, porque afinal é a relação das duas, elas são difíceis, né? Então, assim, eu não consigo entender esse pai como sendo um ingênuo. Mas pode acontecer. Nunca vi também, mas, né? Então, tem uma frase que minha própria mãe usa, minha mãezinha, que é uma frase excelente, que fala assim, é sobre o casamento. Ela fala assim, camarão não casa com sardinha, né? Então, assim, não existe um relacionamento se não tiver uma afinidade ali. E eu, puxando a sardinha, ou será o camarão, pro meu... Deixa eu subir essa cadeira aqui. Pro meu lado, eu diria até que é uma afinidade sistêmica. Não tem casamento, não tem relacionamento se não tiver uma afinidade sistêmica entre os dois sistemas ali, tá? Então, em regra, né? Então, sim, em regra, o pai da filha, né? O pai da filha da mãe narcisista, que pode não ser casado, ele ou é um narcisista ou ele é um semi-narcisista, na minha concepção sistêmica aqui, tá? Porque omisso ele com certeza vai ser. Em especial quando se trata da educação e do cuidado com esses filhos. É aquele pai que fala assim, isso é coisa de mãe, né? Isso é coisa de mãe com filha. E tipo, não é assim, gente, tá? Então, tem pai que ele vai até tentar defender a esposa, né? Não fala assim com a sua mãe, parará. Mas tem pai que, pelo meu olhar de consteladora, o meu olhar sistêmico aqui, seria até pior sistemicamente, ele vai começar a criticar a esposa pra filha. Então, é como se a filha e o pai, eles formassem um clubinho ali, sabe? Dos dois contra a mãe. Mas é só externo, porque ele continua casado lá com ela, tá? Então, isso, ou não, às vezes ele não continua casado com ela, mas ele fica nesse clubinho. Sua mãe é isso mesmo. A gente tem esse entendimento sistêmico de que você não, né, de que não é bom pra você viver nessa vibração de crítica e ódio pra sua mãe. Você percebe como é ruim esse pai que fica te apoiando nesse lugar de tipo, é mesmo, ela é assim mesma, né? Então, sistemicamente também isso pode desdobrar em quê? Essa filha, ela pode, sistemicamente, tô falando, tá, gente, pelo amor, ocupar o lugar de esposa, né? Ela vira esposa desse pai. E aí pode acarretar um desastre na vida amorosa dessa filha. Ela pode não se casar, ou ela se casa, mas não cria um vínculo com o próprio marido, ou então ela não tem filhos, tá? Mas aí já é outra história, a gente pode falar depois disso se for o caso, tá? O que importa dizer, pai omisso, egoísta, depressivo, ou com qualquer versão de neurose, ou alcoólico, viciado, maníaco, né, com manias ali, né? Então, na pergunta que a pessoa fez, eu deduzo que o pai caiu na real mesmo, assim, né? Ele despertou ali que a mãe é narcisista. Então, mas feliz ou infelizmente, como eu falei, ela é narcisista não apenas como mãe, né? Mas a mãe narcisista, né, a própria filha sabe disso. Então, mas vamos focar. Então, o pai legalzão, o pai do ano ali, ele não vai ser marido da mãe narcisista. Se ele for do ano mesmo, se ele for um pai legal mesmo, né? Ele não vai continuar marido dela. Por quê? Se o seu pai não teve um relacionamento estável com a sua mãe, isso pode até ser possível. Então, ele pode ser um pai muito ponta firme ali, que nesse caso, eventualmente, você pode até morar com seu pai, de repente, me conta aí se for o caso. Mas se não, esse seu pai, que você entende ele como sendo maravilhoso, perfeitíssimo ali, se ele ainda for casado com essa mãe narcisista, normalmente, se isso acontecer, isso pode ser uma defesa da filha, pode ser uma criação da filha, uma fantasia para que a filha consiga sobreviver, né? Sabe, meu pai herói, né? A minha mãe é o Odo Borogodó, mas o meu pai, ele é o fofinho, tá? Não é bem assim, né? Infelizmente. Ou então a sua mãe não é narcisista e pode ser também uma exceção da exceção, mas eu tô falando dos casos práticos que eu vejo, tá? Então, como eu falei, esse pai que percebe o narcisismo dessa mãe aí, dessa filha, provavelmente ele já se separou dela, tá? Mas vamos supor que ele não tenha se separado. Vai lá e constela, né? Tô puxando a sardinha e o camarão pro meu lado aqui. Outra coisa que dá pra ele fazer, que nem eu falei antes, é ele estar lá no seu lugar de pai para essa filha. E nunca criticar essa mãe para essa filha, tá? Não botar mais lenha nessa fogueira que já arde sem se ver ali, né?
Então, o pai que exerce o seu lugar pleno ali de pai para essa filha, ele ajuda muito essa filha a permanecer no seu lugar de filha. Então, um pai assim já é meio caminho andado, já é metade garantido, sabe? Você não parte do zero, você parte dos 50%, né? Em termos sistêmicos, em termos de potência sistêmica. Vamos lá. Percebi isso na minha família. Meu irmão acha que minha mãe não é narcisista. Devo contar para ele minha visão? Então aqui a gente entra também em outros meandros desses irmãos todos aí, tá? Primeira coisa, se você não é a irmã mais velha, né? Se você é a caçula, eu nem tocaria nesse assunto. Você não precisa nem ser a caçula total, você pode ser a caçula, você pode ser a mais nova do que ele, tá? Então, só falar alguma coisa se você for a irmã mais velha. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando sobre ser a mais velha, ser a mais nova, tem uma live também bem legal que a gente fez com o tema da ordem entre os irmãos. Vale ver também. Irmão mais velho nunca tem que perturbar os mais novos com nada, tá? Irmão mais velho somente tem que ajudar os irmãos mais novos. Ok? Sob o risco de complicar ainda mais a relação desse irmão e eventualmente tomar um lugar de pai e de mãe. Tem que ficar bem atento a isso, tá? Atenta. Se você for a mais velha, vamos lá. Vamos pensar junto aqui, tá? Então, antes de mais nada, importante é você saber se você e se o seu irmão estão nos seus respectivos lugares de força enquanto irmãos. Se o seu irmão tá no lugar dele de irmão mais novo e se você tá no seu lugar de irmã mais velha, tá bom? Se estiver, ok, né? Atenção que não precisa ser a mais velha total, tá? Também vale ser a mais velha do que esse irmão. Porque senão também não vai adiantar nada. Então, e outra coisa, por experiência de vida e experiência prática também eu falo que não adianta a gente falar nada com quem não quer ouvir, tá? Então, eu aconselharia primeiro você a estudar esse tema, falar com as pessoas que também têm esse perfil desse tipo de mãe, né? Tem vários grupos de ajuda, né? Conversa também com as pessoas que têm essa mãe e que também têm irmãos. A gente vai falar um pouco dos irmãos aqui. Tenta enquadrar, né, o seu irmão em algum tipo de comportamento desses irmãos aí, ver se ele é do tipo ingênuo ou se ele gosta de jogar com essa mãe, ver se ele é empático, enfim, são muitas coisas, tá? Constelaria? Com certeza, né? Mas tirando a constelação, eu estudaria antes o tema e o comportamento desse irmão. Por quê? Se você falar para ele e o seu irmão for macaco voador, eu vou explicar o que é um macaco voador. Macaco voador é um termo que a gente utiliza nesse mundo aí das mães narcisistas para falar das pessoas que tudo que você faz, ela bota na boca da tua mãe. Ela bota na orelha da tua mãe. É inspirado no livro da Alice, no País das Maravilhas, que tem a bruxa má, ela tem os capanga dela, que são os macacos voadores. Então, os macacos voadores ficam de olho em tudo e todos ali, e tudo que todo mundo faz, principalmente a Alice, eles vão lá e contam pra Rainha Má. Então, seriam esses espiões, digamos assim, né? Então, você tá lá fazendo super pedra cinza com a tua mãe, não contando nada da tua vida, mas você não tá fazendo pedra cinza pro macaco. O que adianta? O macaco vai lá e conta tudo pra ela. Então, essa situação é bem ruim. Então, vamos supor, se o teu irmão tiver nesse lugar do macaco voador, o que acontece? Tudo que você contar pra ele, ele vai botar na boca dela. Então, pode até piorar a situação. Se ele for o filho preferido, né, o dourado, que é outro termo que é utilizado no meio das mães narcisistas, coração. Então, o que acontece? Se ele for esse filho escolhido, preferido, também, provavelmente ele prefere ser o preferido do que ser o teu lugar, que é o lado do bode expiatório, aquela filha que toma tudo na cabeça, tudo é culpa dela. Então, tem isso também, tá? Então, a minha resposta depende de tudo isso. Melhor coisa, abrir o sistema, ver como é que tá o teu sistema, né? A outra pessoa falou assim, algum amor pode substituir o amor da mãe narcisista? Então, vamos lá. Eu não sei exatamente o que você quer dizer com amor, tá? Sistemicamente, né, amor é uma postura, mas vamos falar desse amor
queridinho mesmo, de abraçar, beijar e tarará? O que eu posso garantir, sistemicamente? É que se a gente não tem gratidão a essa mãe essencial, tá? Não precisa ser a mãe real, pode ser só a mãe essencial. Vai lá no IGTV, na live anterior de Mãe Narcisa, que eu falo disso. Se você não te sentir gratidão a essa mãe, o amor nesse sentido sistêmico, né? De entender quanto essa mulher ali, exatinha, ela é e foi essencial para que você esteja viva e bem aqui, bem assim, respirando. Nós somos metade. Então, sem a gratidão ao pai e à mãe, você é metade. Então, pensa assim, quando você é criada por uma mãe que te fala o tempo inteiro que preferia que você não tivesse nascido, né? A gente mesma passa a desejar isso. A gente passa a desejar, às vezes deseja mesmo, e às vezes deseja inconsciente, né? Começa a fazer um monte de questões que nos levam em direção a coisas que nos levam à morte, né? Às vezes a pessoa não vai direto para a morte, mas ela começa a ter comportamentos perigosos, usar eventualmente drogas ou beber muito e dirigir, comportamentos de risco, né? Então, quando a gente tem essa mãe que fala, eu preferia que você não tivesse nascido, né? Você passa a desejar mesmo que você não tivesse nascido. E aí você começa a viver uma vida de sombra ou na sombra, uma vida mega apagadinha, uma vida de quase morte, né? E o que acontece? Quando a gente age assim, a gente está replicando esse mesmo comportamento sistêmico que essa mãe tem, né? Porque quando essa mãe chega para a filha e fala, eu preferia que você não tivesse nascido, se tivesse duas opções, ela tá indo para a vida ou para a morte? Ela tá indo para a morte, ela tá indo para o menos, né? E a ideia, né, da vida é sempre ir pro mais. Sistemicamente, um sistema equilibrado, um sistema que, né, tá ali, ele tá sempre vibrando pela vida. Então, a gente ama a nossa mãe sistemicamente ali, quando a gente replica esses mesmos comportamentos de propulsão de morte em direção, né, em direção à morte que ela mesma teve e tem conosco a vida inteira. Então, o que acontece? Se você, eu brinco assim, se você quer mesmo se vingar da sua mãe, entre aspas, a melhor saída é você viver muito, e você viver muito bem. É você ficar com autonomia financeira, emocional, é você ficar rica. É porque sim, né, quem é filha de mãe narcisista tem a tendência a não se dar muito bem com dinheiro, principalmente o dinheiro próprio, né, o dos outros a gente até consegue, mas com o nosso, não. É achar uma vocação, é achar um trabalho que você goste, é ter filho sim, é ter projetos, se você não quiser mais ter filho, ou se já, né, enfim, é adotar, ou então é ter projeto, é ter empresa, é virar uma ferradona topzera ali, entendeu? É você fazer tudo em direção à vida, tá? Essa é a maior vingança, né, que você pode dar. Porque você ficar ali na sombra, você tá batendo palma para essa mesma lealdade sistêmica dela. Um passo que é muito transformador para uma filha de mãe tóxica, narcisista também, é você se tornar mãe. Principalmente se você for uma mãe bem atenta. Só que quem é filha de mãe narcisista sabe que a maioria não quer ter filho, principalmente com medo de não amar esse filho, de replicar, de fazer com que essa criança sofra, bater nessa criança, enfim, fazer as coisas que foram feitas com você. Então, né, como é que eu vou amar alguém se eu não fui amada, né? A filha pensa, eu não sei fazer diferente. Então, a filha que tá nesse embalo, ela realmente tem risco de fazer a mesma coisa e não fazer diferença. Mas a filha que estiver atenta, né? Quem tá ouvindo aqui, tem uma oportunidade, é um verdadeiro portal que se abre, falando experiência própria. É um portal que se abre quando você decide ter filho, que você pode cruzar esse portal e você vai entrar em contato com um mundo que você nunca pensou que pudesse existir. Que é um mundo em que mães amam filhos, que mães amam filhas. Isso existe, isso é possível, né? Você não vai mais estar ali como filha, mas quando você for essa mãe, você vai curar as suas feridas, tá?
Mas eu volto aqui, né? Eu só me aventuraria nesse caminho se eu tivesse certeza da minha intenção de ficar atenta. Não precisa, eu tô curada. Não, você só precisa estar atenta, tá? Porque senão sim, pode ser muito ruim real, tá? Foi pensando nesse momento de vida que eu também vivi, foi que eu fiz o Projeto Frutos, né? Que é tipo, quero ter filho, não quero, por quê? Entender da onde vem toda essa questão toda, tá? Então, eu acho que a resposta lá de cima, né? Vai substituir? Não, nunca nada vai substituir. Mas, se você aceitar que você não teve esse amor, né? Ao invés de você negar isso, ou então ao invés de você ficar cobrando essa mãe que não é a sua mãe, tá? Isso pode te levar muito além. Aceitar te leva além, né? Pode te fazer entender que você quer sim experimentar isso, esse amor, esse carinho, esse acolhimento, essa paz, né? E só quando a gente sente a falta é que a gente vai atrás. Enquanto a gente ficar negando e rechaçando e cobrando que queria que fosse assim, a realidade fosse diferente, a gente se ocupa em não sentir essa ausência, tá? E é só na ausência que a gente vai atrás. Entende a diferença entre eu sentir a ausência e eu lamentar? Quando eu lamento, eu externamente posso até falando, eu queria que ela fosse assim. Quando eu aceito que ela não é assim e eu falo, caraca, eu tenho um buraco em mim. Aí que você fala assim, eu quero entender esse buraco, né? Eu não quero preencher esse buraco. Porque aí se eu for preencher, eu vou pra vício, eu vou pra isso, eu vou pra aquilo. Não quero. Eu quero entender esse buraco. Autoconhecimento. Olha, meu buraco tem tantos centímetros de diâmetro, ele começa aqui ele é mais fundo, aqui ele é mais raso, tá? Então, o que é? Quando a gente muda, né, o olhar, a gente muda tudo. Eu vou dar um exemplo bem besta que eu dou exemplo. Deixa eu só ler aqui. Eu não tenho vontade nenhuma de ter filho. Não tenho vontade de ter filho nenhuma. Perfeito, exato. Eu fui querer ter filho com 38 anos, 37. Eu também não tinha vontade de ter filho nenhum, mas engravidei e tenho 2 filhos e me policio sempre para fazer tudo diferente e eu sou a mãe que eu queria ter. Lindo, tá? Só atenção, não precisa fazer tudo diferente, entende? Na hora que você quer fazer tudo diferente, percebe que você está usando a mesma régua? A régua, mãe narcisista. Então ela fez isso comigo, eu vou fazer aquilo. Ela fez aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não precisa ser assim. É muito mais legal você aceitar. Pode ser que tenham tido as coisas boas, pode ser, tá? Mas é você escolher a mãe que você quer ser. Não a mãe que você não teve, mas uma mãe que... Porque às vezes, né, cada filho é um filho, cada história é uma história, tá? Então aqui eu vou contar um exemplo bem bobinho aqui. Gente, já deu horário e eu não cheguei nem na metade. Então a gente vai... Vamos ver o que a gente faz. Eu vou só contar essa história, depois a gente fala, tá? Então... Eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui, didático, que eu costumo usar pra gente entender um pouco essa questão, tá? Vamos imaginar que você foi um bebê ali, que você já nasceu com os óculos escuros, ok? Você nasceu do ventre ali da sua mãe com óculos escuros, tá? Então, a vida toda, você sempre viu tudo mega escuro, nada brilhava, né? As cores não tinham muita graça, era tudo meio... A diferença entre, o dia e a noite era que um era mais quente, né? E o outro era mais frio. Só isso, mas só, tá? Aí um dia, você decide tirar, você já tá lá na adolescência, você decide tirar aqueles óculos lá, as lentes, né? Aí você começa a ver, nossa, a vida é bonita, né? Você fica encantada, no começo acha lindo, maravilhoso. Olha as cores, que dia lindo, nossa, a noite também é bonita, né? Não é um borrão. Ela tem lua, tem estrela, tem isso, tem aquilo. Tem isso, tem aquilo, tá? E de quebra você começa a ter uma vida mais livre, né? Nossa, eu posso fazer tudo, eu posso entrar na água, não tenho que segurar o óculos, não me machuca, não me aperta. Que sonho, certo? Ok. Só que aí, né, você não tá acostumada com aquilo, aí você começa a ficar meio confusa, né? A gente tá ali, tem um sistema meio confuso, meio emaranhado. Quando a gente não repara nas coisas, quando a gente não fica atenta, o que a gente faz? A gente... né? Tirou o óculos, achou lindo e maravilhoso, só que mais dia ou menos dia você vai querer colocar o óculos de volta, né? É muito claro, assim meus olhos, né? Assim não dói, assim é melhor. Ou então fala assim, eu sinto falta, né? Essa é a mais comum.
Quando a gente tem um olhar do diferente, fala, ai, mas eu sinto falta. Eu sinto falta daquele pezinho ali, daquele incômodo, eu sinto falta, tá? Mas, né, se a gente tá vigilante, a gente quer mudar, né, a gente vai entender que a vida, a vidinha ali, ela é daquele jeito ali, tá? Ela é daquele jeito sem os óculos escuros, tá? Que ela é sim, ela brilha, ela tem cor, ela tem isso, tem aquilo, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Falando disso, né? Do óculos escuro aqui, Óticas Carol, né? Patrocina nós. Então, assim, o que eu quero dizer? Quando você sai de um lugar que é mega ultra emaranhado, desde a sua origem, desde a barriga, né? A sua percepção das coisas, ela vai ser emaranhada, ela vai ser equivocada. No português, claro, ela vai ser meio cagada, entendeu? Então, você vai confundir amor verdadeiro com interesse, falsidade, dissimulação, carinho, acolhimento, compaixão, empatia, amizade. Para você vai estar tudo isso junto e misturado. E você não vai conseguir distinguir, né? Ai, é muito brilhante, né? Você não vai saber o que é bom pra você e o que não é bom pra você, porque você meio que nem sabe direito quem que é você ali. Então, se aparecer alguém que te ama de verdade, uma pessoa incrível, você não vai conseguir distinguir se é amor de verdade ou não. E se ao contrário, se aparecer alguém que é o ó do borogodó ali, você vai se arriscar, você vai se expor, porque você, e na sua cabeça você vai achar que você tá fazendo certinho, né? Porque pra você, segurança e violência, você não sabe o que é o que ali. Então, a filha da mãe narcisista, ela tende a cortar ou cedo demais as coisas boas, ou tarde demais as coisas ruins. Ficar nesses extremos. Mas vamos voltar lá, por exemplo, do óculos escuro. Os óculos escuros. Mas, se você entende que a vida é aquela vidona ali, sem lente, sem preocupação, né? Você vai sentindo na sua pele, você vai vivenciando as situações. E aí, aos poucos, você vai entendendo que dá sim para ser diferente, né? E como é bom quando é amoroso, quando é em paz, quando é carinhoso, quando é harmônico, tá? E é por isso que eu falo da constelação, porque essa tirada dessas lentes, comigo, aconteceu pela constelação. Pode ser uma soma de fatores, lógico, né? Eu fui vivendo a minha vida, mas culminou quando eu me aprofundei, né, nesse olhar sistêmico, nessa visão sistêmica. Como assim? Quantas e quantas vezes eu já não tinha tirado os óculos, né? A gente tem esses flashes de como a vida pode ser razoável, sem o caos, mas não aguentou e eu voltei a usar os óculos. E é assim mesmo, a gente fica experimentando, porque pra gente é novo. O conhecido pra gente é aquele caos, né? Só que quando o incômodo vem, né? Quando vem aquela repetição, você fazendo a mesma, você vivendo o dia da marmota ali, né? Tem uma live que eu falo do dia da marmota. O mesmo dia, todo dia, tudo igual. Você olha, você tá longe da casca da banana, mas você olha a casca da banana e fala: eu vou, lá vou eu escorregar de novo nessa banana, né? Quando eu fiquei exausta, né? O incômodo se tornou algo imenso, um piano nas minhas costas. Foi quando eu decidi, falei, cansei, eu quero tirar essa lente, joguei ela no chão, pisei nela e falei, tchau, beijo, tchau, não quero mais usar esses óculos, tá? Quero sair, eu tô cansada desse chove não molha, tá? Mas eu tô aqui falando de óculos, de lente numa live de constelação. Então, pelo amor, né? Vamos lá. Então, gente, ó, eu acho que... Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram, ó. Essa live tá maravilhosa. Ó, gratidão, muito obrigada. Tá? Ela é maravilhosa porque vocês estão interagindo um monte, tá muito legal. Acontece muito também de entrar em relacionamento e por causa da carência se entregar demais. Exato. Quando é aquilo. A tendência da mãe da filha Narci é o quê? Não, a filha da mãe Narci é cortar ou cedo demais aquilo que é bom ou tarde demais aquilo que é ruim. Tão delicado ter mães narcisistas, pois impacta em diversas áreas, em todas as áreas, né? Pensa, a gente veio de um úterozinho lá que você já tá crescendo ali, esquisito. Ai, mulher, eu sinto que preciso de você na minha vida, sério, amor. Obrigada, eu que preciso de vocês aqui. A gente pode conversar mais no direct, tá? Não é à toa que chamam as filhas de mãe narcisista de sobrevivente. Perfeito, é isso aí. Mas, gente,
eu tinha 24 páginas para falar, eu falei 13, tá bom? Então, acho que o próximo encontro nosso vai ser sobre mãe narcisista ainda, tá? Porque não tem como não falar sobre essas coisas, tá? Então, deixa eu ir lá pro final, que eu fiz um script de coisas que eu tenho que falar. São coisas muito legais. Tem um PDF muito legal, que tem um grupo que chama de Filha para Filha. Deixa eu ver, cadê o caminho do PDF? Esse PDF é muito legal. É legal para você que é filha de mãe narci, para você que não é. É uma cartilha real, assim, é muito legal. É um trabalho muito bem feito. Lá tem todas as táticas da mãe narcisista, todos esses nomes em inglês, gaslighting, pipipi, popopó, as explicações, é bem legal, é completo, mas ele também é bem direto e didático. Para quem não conhece, para quem conhece se identificar também, tá? Genial e muito útil. Qual é o caminho? Na minha bio tem um link, você clica no link, aí tem lá, cartilha, não lembro o nome que eu pus, cartilha da mãe narcisista, alguma coisa assim, tá? Outra coisa, a promoção de maio continua, então R$100 de desconto no atendimento específico para mãe narcisista. Então são 2 encontros que a gente vai ressignificar toda essa história aí, principalmente vamos dividir essa mãe aí nessas 2 e ficar com a mãe que importa pra gente, a mãe essencial, tá? Que mais? Gostaram? Quem gostou, manda coraçãozinho. Oh, obrigada, muito legal, gente. Nossa, fiquei bem feliz. Então, eu ia parar de falar sobre a mãe narcisista, ia falar sobre amenidades, porque tá pesado, né, gente? Mas, feliz ou infelizmente, vamos continuar nela, tá? Tem muita coisa pra ser dita ainda. Então, é isso, ó. Eu vou abrir caixinha lá nos stories. Se você quiser, tiver pergunta, comentário, pode fazer, tá? E acho que é isso. Essa live vai também estar salva no podcast, ó. No Spotify tem um caminho também no link da bio, que vai direto pro Spotify. Eu vou tentar colocar essa live hoje lá, tá bom? E acho que é isso, né, gente? Muitos beijos, muita gratidão. Deixa eu ler aqui. Palmas, obrigada. Palmas para todas nós, sobreviventes e não sobreviventes. Tami, eu vou fazer. A Tami vai fazer no sábado, é verdade. Sábado, né? Patrícia, coração. Marília, obrigada. Obrigada mesmo, viu, gente? Ó, tamo junta. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um grupo no WhatsApp, né, das filhas, pra trocar as figurinhas. Ah, ela fez isso, ela fez aquilo. De repente fazer uns exercícios. Vamos ver, tá? Então é isso. Vocês falem aí. Eu vou colocar nos stories aí, quem quiser... Coloco o número do celular e eu coiso. Beijos, Má, adorei. Vou fazer a constelação depois, te chamo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Beijos. Até daqui a 1 segundo. Eu vou estar no Instagram daqui a 1 segundo, tá? É só um beijo teórico aqui. Ai, mulher, que legal. Amei a ideia Então tá, eu vou pôr tudo nos stories, tá? Um beijo. Obrigada, gente. Tchau. Ai, como é que faz?